Fala, galera, como é que vocês estão? Tá aqui André Passos para conversar um pouquinho com vocês sobre o gabarito das questões do primeiro EQ de 2024 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nossa querida UERJ, né? Vamos começar pelas questões do texto base, né? Como a primeira questão é a questão de língua portuguesa, eu tive aqui o prazer de abrir esse vídeo para bater esse papo com vocês. Vamos comigo? Para fazer a questão, é necessário que a gente dê uma lidinha no texto, né? Vamos junto relembrar esse texto muito maneiro que com que a UERJ nos presenteou? Então, olha só. O tempo incomoda. Depois de quase um ano pesquisando sobre vírus, mosquitos e doenças para a série Epidemia, lançada em parceria com a Folha de São Paulo, nos vimos empacadas com a decisão sobre qual caminho seguir na temporada seguinte. Como falar de ciência sem tratar diretamente da pandemia? Que outro assunto pode ser tão relevante neste ano tão estranho de 2020? Foi então que começamos a falar sobre tempo. Por um lado, é como se estivéssemos vivendo o mesmo dia de novo e de novo, as horas e semanas se fundindo numa massa amorfa. Por outro, sentimos que já passou uma década do início da pandemia para cá. Essa bagunça de calendários e relógios só fez crescer nossa curiosidade, nosso incômodo, porque pensar no tempo não é nada confortável. Tente. Qual é a cara do tempo? Quanto tempo você ainda tem? Como estará o mundo daqui a 100 anos? E daqui a 1000? Por que o passado, às vezes, parece tão misterioso quanto o futuro? Decidimos mergulhar nesse desconforto ao fazer do tempo o centro da nossa atenção. Descobrimos histórias de cidades, pessoas, animais e ideias que o desafiaram ou foram desafiados por ele. Na ciência, encontramos grandes perguntas que habitam um território movediço entre o que já sabemos, o que ainda não sabemos e o que parece mesmo ser indecifrável. O próprio conceito de tempo passou por revoluções. Até o começo do século XX, a física o tratava como algo absoluto e uniforme, independentemente de quem o medisse. Albert Einstein, com sua teoria da relatividade, sacudiu esses pilares ao propor que o tempo poderia passar mais rápido ou mais devagar, a depender da velocidade de quem o medisse, ou de onde esse relógio se encontrasse no universo, já que ele, na verdade, o espaço-tempo, estaria sujeito a deformações. Complicado, né, galera? Mas, assim, muito boa a ideia. Na jornada para entender o tempo, também chegamos às investigações sobre como o percebemos. Para nós, ele se manifesta como uma linha que nos empurra em direção ao futuro, mas o cérebro humano tem a incrível capacidade de viajar nessa linha sem sair do lugar, visitamos memórias e fazemos projeções para o futuro. Será que somos os únicos animais com essa capacidade? Até que ponto conseguimos, de fato, imaginar o futuro e tomar decisões pensando no amanhã? Nesta temporada, não saímos de casa munidas de gravadores como normalmente faríamos, mas fomos do átomo ao telescópio, dos neurônios ao palco de uma ópera, da Serra da Capivara à Noruega, do fóssil à imortalidade. Como já esperávamos, em vez de se encerrar com respostas, a viagem chegou ao fim com ainda mais perguntas. Afinal, estamos falando do tempo. Não dá para esperar dele respostas absolutas. Saímos com a sensação de que ele é, de certo modo, indecifrável. E esse talvez seja o grande charme. Se fosse um personagem, com certeza debocharia das tentativas da humanidade de entendê-lo. É muito engraçada mesmo a nossa relação com o tempo, galera. Porque já viu como a gente fala assim, o ano está passando rápido demais, nós já estamos em junho. Na verdade, o ano não passou rápido demais, né? Não sei, porque quando a gente chega a junho, são 6 meses que estão se passando no nosso ano. É o mesmo tempo do ano passado, mas a gente tem essa sensação, pela pressa, pela velocidade, pelas relações fluidas e líquidas, que o tempo está passando cada vez mais rápido. Mas o nosso ano continua com 365 dias, né? O nosso dia continua com 24 horas, a nossa semana com 7 dias. Então, por que a gente tem essa sensação? É curioso, né? E é até meio assim, interessante a gente pensar por que se tem essa sensação. Manda aí, né? Pensa aí você, né? Ou por que a gente tem essa sensação. Mas vamos lá para a questão número 1.
O tempo incomoda. É o título. Por que pensar no tempo não é nada confortável? Se ligaram nas frases? Dentre as frases a seguir, aquela que se contrapõe, que é oposta, que se choca, que vai de encontro à visão sobre o tempo contida nas afirmações citadas acima é. Então, para eu achar o que se contrapõe, eu tenho que entender primeiro o que essas frases em negrito me dizem. Olha só, o tempo... Para eu não esquecer. O tempo incomoda. Isso é muito importante. O tempo incomoda. Porque pensar no tempo não é nada confortável, ou seja, é desconfortável pensar no tempo. Faz mal, é ruim. Vejam que a visão de tempo aqui, gente, é uma visão negativa. Estão vendo que é uma visão negativa? Se eu tenho que buscar uma visão que se contraponha, né? Se eu tenho que buscar uma visão que se contraponha, eu vou buscar uma visão o quê? Positiva. Não é isso? Então vamos ver, ó. Não dá para esperar dele respostas absolutas. Isso é bom ou ruim? Se o tempo não me responde de maneira concreta, de maneira direta, de maneira absoluta, a letra A também está me mostrando uma visão negativa do tempo. Na letra B, saímos com a sensação de que ele é, de certo modo, indecifrável. Se o tempo é indecifrável, se eu não consigo decifrar, vasculhar, entender, isso também me incomoda. Então, também é uma visão negativa. Letra C, e esse talvez seja o seu grande charme. Olha, quando eu falo que alguém tem um grande charme, né? Um charme é uma coisa boa, um grande charme é uma coisa boa. Então, parece que é a letra C. E letra D, se fosse um personagem, com certeza debocharia. Aquele que debocha de mim, eu não gosto dele. Quem debocha de mim, me incomoda. Então, eu também tenho na letra D, ó, não dá para esperar uma visão negativa. Indecifrável é uma avaliação negativa também. Debocharia é uma visão negativa. E o grande charme seria algo bom no tempo. Se é algo bom, se contrapõe à visão negativa. Resposta da número 1, letra C. Foram comigo? Fala, rapaziada, aqui quem tá falando é o professor Thiago Cabral de Física, eu tô representando aqui a galera de exatas do curso e a gente vai resolver essa prova da UERJ, começando pela questão do texto base, que é a questão 2. E aí vamos lá para ler essa questãozinha. Em um experimento, 2 relógios idênticos e sincronizados apresentam uma diferença perceptível na medida do tempo. Um dos relógios se encontra em repouso, enquanto o outro está em movimento a uma velocidade escalar v constante, próxima à velocidade escalar c da luz. Segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein, entre o intervalo de tempo ΔT1, medido pelo relógio em repouso, e o intervalo de tempo ΔT2, medido pelo relógio em movimento, observa-se a seguinte relação. Então ele te dá a equação e diz o seguinte: considere que o deslocamento do relógio ocorre à velocidade v de 12 sobre 13 avos da velocidade da luz no vácuo, durante um delta-tempo 2 de 10 segundos. Logo, o tempo ΔT1 em segundos decorrido do relógio em repouso é igual a... Então ele já te deu a equação, já te deu os dados, e a única coisa que ele quer que você faça é o cálculo do tempo 1. E ele foi bem específico, dando o ΔT2. Então, assim, ele não está querendo nem que você interprete qual é o tempo que ele está se referindo. Simplesmente faça a conta. Basicamente foi isso. Bom, então vamos lá. Para resolver essa questão daqui, a gente vai fazer da seguinte maneira. Se a gente pegar a equação, você vai perceber que o ΔT1 vai ser o ΔT2 dividido por 1 menos v ao quadrado sobre c quadrado. Essa é a equação dada por ele. Muito bem. Então vamos trocar os valores. O ΔT2 ele já deu como 10 segundos. Então ΔT1 vai ser igual a 10 dividido pela raiz de 1 menos. Como ele falou que o v é 12c sobre 13, a gente vai ter que elevar esse cara ao quadrado. Então vai ficar 12 ao quadrado, 13 ao quadrado e o c ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 12 ao quadrado c quadrado sobre 13 ao quadrado
isso tudo dividido por c ao quadrado. E raiz quadrada aqui. Primeira coisa que a gente pode fazer para facilitar é simplificar o c ao quadrado com c ao quadrado. E aí, quem é o nosso ΔT1? Vai ser 10 dividido pela raiz de 1 menos 12 ao quadrado sobre 13 ao quadrado. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Ao invés da gente já abrir essa equação, vamos pegar isso daqui, vamos escrever de uma maneira um pouco mais simples. Vamos falar que esse ΔT1 aqui vai ser igual a 10 sobre raiz quadrada de 13 vezes 1 menos 12 aqui. Então vai ficar 13 ao quadrado menos 12 ao quadrado sobre 13 ao quadrado. Pronto. A gente já juntou para facilitar. Você pode abrir as equações e falar que 13 ao quadrado é 169 e 12 ao quadrado é 144. E faz 169 menos 144. Se você quiser abrir isso para um produto notável, se você achar que é mais fácil, também não tem o menor problema. Como é a ao quadrado menos b elevado ao quadrado, isso aqui seria a mais b vezes a menos b. Então, se você quisesse fazer de uma outra maneira, embora não fosse necessário, se você está falando que é 13 ao quadrado menos 12 ao quadrado, isso aqui seria 13 mais 12 vezes 13 menos 12. Claramente, isso aqui seria 25 vezes 1, que a gente descobre que a resposta vai dar 25. Mas se você não quiser pensar em produto notável, você pode fazer puramente a conta. 13 ao quadrado é 169 e 12 ao quadrado, 144. Então, de outra maneira, 13 ao quadrado menos 12 ao quadrado seria 169 menos 144, o que claramente também dá 25. Então, quando você for fazer isso aqui, vai ficar 25 dividido por 3 ao quadrado. Então, isso aqui é 10 sobre raiz quadrada de 25 sobre 13 ao quadrado. Ó, agora vai ficar um pouco mais fácil. Por quê? Tudo isso daqui tem raiz quadrada perfeita. Então, se você quiser escrever, quem é o seu ΔT1? 10 sobre raiz quadrada de 25 é 5, e a raiz quadrada de 13 ao quadrado é 13. Quando você tem um número dividido por uma fração, o 13 vai parar lá em cima. Então, na realidade, quem é o seu ΔT1? 130 sobre 5. Mas dividir por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 2 e andar com a vírgula. Então, 130 vezes 2, 260, andou com a vírgula 26 segundos. Pronto, está lá a nossa resposta, o que vai nos dar como gabarito a letra B, 26 segundos. Beleza? Questão 3 é a outra questão de linguagens que tem sobre o texto base. Vem comigo, ó. O próprio conceito de tempo passou por revoluções. Até o começo do século XX, a física o tratava como algo absoluto e uniforme, independente de quem o medisse. Considerando a sequência, presta atenção, a sequência de ideias contidas no 5º parágrafo, isso é muito importante. A segunda frase do trecho citado poderia ser introduzida pela seguinte expressão: falamos, né, que a UERJ cobra isso, né? Eu tenho aqui um sinal de pontuação que não impede que as orações, que os períodos tenham uma relação semântica, né? Lembra que a pontuação também ajuda na coesão sequencial ali dos conectivos. Eu olhando para cá, eu consigo estabelecer uma relação semântica do 2º parágrafo, da 2ª frase, em relação ao primeiro. Mas uma coisa muito importante nessa questão é que ele pedia para a gente levar em consideração a sequência de ideias no 5º parágrafo. Não era só para eu ver a primeira frase com a 2ª frase. Qual conectivo poderia introduzir aqui, levando em consideração tudo que o texto nos traz? Vamos voltar no trecho? No texto? Ó, cadê? O próprio conceito de tempo passou por revoluções.
até o começo do século XX, a física o tratava como algo absoluto e uniforme, independente de quem o medisse. Albert Einstein, com sua teoria da relatividade, olha como a ideia do Albert Einstein está ligada aqui à maneira como a física tratava, ou seja, até o começo do século XX, tratava de uma forma. Albert Einstein trouxe, né, essa mudança. Então, gente, são várias as áreas que estudam o conceito de tempo. Várias as áreas. A física é uma delas. Então, quando o cara aponta aqui, até o começo do século XX, a física fazia isso, Albert Einstein, né? Ele estava fazendo o quê? Exemplificando. Ele podia utilizar a matemática, podia utilizar a literatura, cada uma tem uma concepção de tempo diferente. Então, a física é um exemplo das áreas em que o tempo, né, o conceito de tempo teve mudanças, evoluções. Então, resposta certa, letra D. Vamos ver por que não são as outras? Letra A, além disso. Além disso, traz uma informação nova. Eu estou adicionando, fazendo um acréscimo de uma informação nova. E aqui ele está explicando, né, ou melhor, está ilustrando, por isso é um exemplo, está ilustrando essas revoluções pelas quais o tempo está passando. Ele não trouxe uma informação nova. É uma informação que tem a ver com a primeira. No entanto, é oposição, né? No entanto, é um conectivo de adversidade, lembra? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia e no entanto. A adversidade mostra fatos opostos, fatos contrários, a quebra da expectativa. E não é isso que acontece aqui. Essa segunda frase não se opõe à primeira. Então não pode ser. Desse modo, é uma ideia conclusiva. E a segunda frase não é uma conclusão da primeira. Como eu falei, é uma ilustração do que a primeira está dizendo. Se é uma ilustração, ele está exemplificando. Letra D de dado. Salve, salve, galera. Meu nome é Vitor Maurício, eu sou professor de Geografia e estou aqui hoje para ajudar vocês a resolver algumas questões de humanas do primeiro EQ, o EQ da UERJ 2024. A primeira questão do texto base, é uma questão que vem com um texto do Milton Santos, que a gente costuma falar muito e aconselhar os alunos, né, sobre o Milton Santos. Ele tem um determinado tipo de pensamento, é um autor que recorrentemente cai em prova. E esse texto dele aqui é um tipo de pensamento que é recorrente na obra do Milton Santos. A questão da temporalidade, de como as diferentes temporalidades convivem no espaço urbano. Ele fala assim: a noção de tempo é fundamental. A sociedade é atual, mas a paisagem, pelas suas formas, é composta de atualidades de hoje e do passado. Eu trabalho muito com os alunos a ideia do que deve ser sublinhado num texto. Às vezes eu pego uma questão de uma dúvida e o aluno sublinhou tudo. O aluno que sublinha tudo não entendeu nada. A ideia de sublinhar é destacar, resumir o texto, só no olhar, para que você só no olhar consiga, né, identificar o que é importante naquele texto. Essa frase é importante. A sociedade é atual, mas a paisagem, pelas suas formas, é composta de atualidades de hoje e do passado. O que ele está querendo dizer aqui? Que no espaço urbano, com a evolução do espaço urbano, ela é marcada pela construção e pela retirada de diferentes formas. E no final, quando a gente olha para uma paisagem, a gente consegue perceber diferentes temporalidades. Vou explicar melhor. O que o Milton Santos está chamando aqui de formas é a parte material do espaço. Então, pode ser um prédio, uma casa, uma escola, uma chaminé, que a gente chama até de rugosidade, né? Aqui no Rio de Janeiro, tem áreas que você passa, aí tem uns prédios, aí tem uma chaminé próxima. Uma chaminé a gente remete à ideia de rugosidade, né? É uma coisa velha que está ali fazendo parte daquela paisagem
ainda no presente, mesmo que não exista mais uma fábrica ali. Então, quando a gente olha para o espaço, a gente consegue perceber, quando a gente olha a paisagem, né? A própria paisagem já é um conceito da geografia. A paisagem é o visível, resumindo. A paisagem é o que está visível. Então, quando a gente olha para a paisagem, a gente consegue perceber diferentes temporalidades através dessas formas. As formas são os objetos, a parte física, a parte material do espaço. É isso que ele está querendo dizer aqui. Aí ele continua. O espaço construído, que daí resulta, é variado. Formas de idades diferentes, com finalidades e funções múltiplas, são organizadas e dispostas de diversas maneiras. Ao longo do tempo, elas vão variando. Cada movimento da sociedade lhes atribui um novo papel. E aí ele vem para a questão. No fragmento acima, o autor expõe uma concepção sobre a relação entre tempo e espaço urbano. A paisagem citadina que melhor exemplifica essa concepção é... Letra A. Quando eu olho para essa imagem, primeira coisa, né, galera? Vamos ter um pouquinho de maldade de prova também. A gente está falando da UERJ. A gente não está falando do Enem. Se a gente está falando da UERJ e está lá no edital, região metropolitana do Rio de Janeiro, sempre a UERJ atende a cobrar alguma coisa do Rio de Janeiro. Ela é uma universidade do Rio de Janeiro. Ela não vai cobrar uma coisa de Fortaleza, de Manaus, a menos que seja uma coisa comum ou uma coisa que a gente precise realmente saber. Agora, ele colocou aqui 4 imagens. Cara, quando eu olho para essa imagem da Lapa, o que eu estou percebendo aqui? Exatamente o que ele falou. Diferentes objetos, diferentes formas, com diferentes idades. Eu olho essa paisagem, eu vejo um aqueduto que tem séculos de existência, o bonde que é do século XIX, esse prédio que deve ser dos anos 60, mais ou menos, do século XX, a catedral, que também já é da segunda metade do século XX, esses prédios aqui que parecem são do século XX também, mas parecem ser um pouco mais novos. Então, quando eu olho para essa imagem, diferente das outras, eu vejo diferentes temporalidades, diferentes objetos, diferentes formas que remetem a idades diferentes. Ficou claro? Vamos lá, galera. Vamos para a questão 5 agora. O menor tempo medido em laboratório ocorreu na escala de zeptossegundos e corresponde ao intervalo ΔT em que uma partícula de luz percorre a distância que separa os centros atômicos de uma única molécula de hidrogênio. Uma unidade de zeptossegundos equivale a 10 elevado a menos 21 segundo, ou seja, um troço muito pequeno. Admita que a velocidade da luz seja de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo e que a distância entre os centros atômicos de uma molécula de hidrogênio seja de 7,2 vezes 10 a menos 11 metro. Nessas condições, no referencial da partícula de luz, o valor ΔT em zeptossegundos é igual a... Bom, a questão aí, muito de boa, a questão de velocidade média. Ele foi muito legal, todas as unidades estão no sistema internacional. E a única coisa que ele pediu em zeptossegundo, ele já disse para você que é 10 elevado a menos 21. Então, dá para fazer a questão de uma maneira bem tranquilinha. O que a gente vai fazer aqui? Bom, com a questão de velocidade média, a gente vai colocar aqui, ó, V igual a ΔS sobre ΔT. A fórmula mais famosa de física, a mitocôndria da física. Aparece em todas as provas. Bom, qual é a velocidade? Ele disse que a velocidade é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, velocidade da luz. A distância que ele vai percorrer é uma distância de 7,2 vezes 10 a menos 11. Então, 7,2 vezes 10 elevado a menos 11. Sobre o tempo. Você pode colocar aqui como ΔT, fazer a conta e depois colocar 1 zeptossegundo está para 10 elevado a menos 21, assim como o valor x zeptossegundos está para o tempo que você achou. Eu vou fazer de uma maneira talvez um pouco mais rápida. Eu vou simplesmente falar que são n zeptossegundos, então n vezes 10 elevado a menos 21. Assim já vai sair direto a minha resposta, o que torna as coisas mais simples. Bom, aqui vamos facilitar a nossa vida. Vamos simplificar. 7,2 é múltiplo de 3, já que para a gente achar múltiplos basta somar, né? Então 7 mais 2 dá 9, então 9 é o múltiplo de 3, então isso aqui é múltiplo de 3. Se eu simplificar isso aqui vai dar 2,4. E como você vai perceber que não existe mais nenhum número, a resposta da questão acabou aí. Porque a única opção que a gente tem com 2,4 ou 240 ou 0,24 ou qualquer coisa do tipo,
é só a letra C. Então, se você tivesse feito 7,2 sobre 3, você já tinha achado a resposta. Mas vamos achar uma resposta, né, justa. Eu vou pegar esse n daqui e vou jogar ele para cá. Eu vou fazer devagarinho. N vezes 10 elevado a 8, 2,4 vezes 10 elevado a menos 11. E esse 10 elevado a menos 21, eu vou jogar ele lá para cima. E quando eu fizer isso, eu vou trocar o sinal do expoente. Então vai ficar 10 elevado a mais 21. Então, n vai ser igual a 2,4, menos 11 mais 21 vai dar 10 elevado a 10, dividido por 10 elevado a 8, que eu joguei para o outro lado dividindo. Mesma brincadeira. Eu vou pegar esse cara daqui e vou jogar para cima. Vai ficar negativo. Então, quem é o n? 2,4 vezes 10 a 10, vezes 10 elevado a menos 8. Somei os expoentes. 2,4 vezes 10 elevado a 2. Então, eu estou multiplicando 2,4 por 100 e, portanto, 240 zeptosegundos. Beleza? O que nos dará, como já era esperado, a letra C. Então, perceba que é uma questão de velocidade média, bem tranquila, mas esse não é o único jeito. Você podia tranquilamente ter calculado o tempo para depois fazer uma regra de 3, funcionaria perfeitamente. Simplesmente achei mais simples a gente trabalhar mais a parte matemática do que necessariamente a parte física, uma vez que a única coisa que a gente precisava fazer era aplicar na equação. Beleza? Fala galera, tudo bem? Meu nome é João Gabriel, sou professor de História aqui do Foco Medicina. E agora a gente está aqui para fazer o gabarito, correção, da primeira prova da UERJ, primeiro exame de qualificação. A gente vai trabalhar agora com a questão número 6 do texto base. Se liga aqui, vou dar uma olhadinha, olha só. Esse quadro do Salvador Dalí chama-se A Persistência da Memória. E esse tipo de questão vai associar alguns conceitos trabalhados no texto base ao conceito de tempo e memória, como a gente está vendo aqui. Vamos ler o texto. O quadro de Dalí, ao contrário de que muitos pensam, é bastante pequeno. No entanto, não deixa de exercer fascínio no Museu de Arte Moderna de Nova York. Segundo o próprio pintor, duas foram as suas fontes de inspiração para a obra, os queijos Camembert e a teoria da relatividade de Einstein. A obra de Salvador Dalí associa tempo e memória. Essa associação pode ser estabelecida de acordo com o princípio da... Galera, tempo e memória, eles estão a todo instante envolvidos, certo? Para a gente poder rememorar fatos, eventos, a gente sempre evoca o passado no presente. Isso está sujeito, né, a uma série de condições, de fatores, né, das nossas vivências, das nossas experiências. Ou seja, é difícil a gente sempre trabalhar com algo mais objetivo quando lidamos com essa categoria memória. Por isso que tempo e esse conceito estão sempre associados, vinculados um ao outro. Para eu poder rememorar o passado, eu preciso estabelecer, né, um vínculo com esse tempo anterior, mas estando no presente, certo? Essa obra do Dalí, como vocês estão vendo, mistura muitas dessas formas em que o tempo é apresentado, mas com alguns aspectos diferentes. Uma aqui mais caída, outra mais derretida, a outra mais plana, enfim. Os fatores, as condições que eles estão submetidos é que vão alterar ali a percepção do tempo e, consequentemente, dessa categoria memória. Por isso que a gente não pode trabalhar com conceitos mais objetivos, como linearidade, progressividade, mensurabilidade. Por quê? Porque a memória, assim como o tempo, são mais subjetivos. E a subjetividade está ligada ao conceito da condicionalidade. Beleza? Gabarito letra D de dado. Valeu, galera. Fica aí para mais outra questão. Um abraço. Fala, galera! Tô aqui representando a equipe de Biologia dentro desse vídeo de Ciências da Natureza, tá? Então, a gente vai começar esse vídeo fazendo juntos a questão de número 7. Na verdade, venho aqui para trazer algumas informações extras, até mesmo para quem ainda não tirou o tão sonhado A, conseguir isso no próximo exame de qualificação. E para quem já tirou e está aqui realmente assistindo para ganhar mais conhecimento para as próximas provas que estão por vir, tamo junto. Vamos lá? Vamos começar?
Essa questão de número 7, ela estava associada àquele texto base que aparece no início do exame de qualificação, tá? E nesse texto ele falava o seguinte: os chamados radicais livres, que resultam em reações de oxidação no interior das células eucariontes, podem produzir mutações gênicas, contribuindo, por exemplo, para o envelhecimento dos tecidos ao longo do tempo. Vamos dar uma paradinha aqui. Os radicais livres, eles também podem ser chamados de espécies reativas de oxigênio, e eles são conhecidos por destruir membranas biológicas, membranas plasmáticas, envoltórios nucleares, né, a carioteca, e com isso eu acabo causando danos para essas células. É por conta disso que diferentes produtos aí no mercado farmacêutico, em farmácias, em determinadas lojas de produtos naturais, tentam sempre vender produtos que combatem esses radicais livres. Inclusive, algumas vitaminas auxiliam nesse combate, como é o caso da vitamina E. E produtos de skincare, sabe? Tem sempre um ou outro que fala sobre esse combate aos radicais livres para auxiliar as células e tudo mais. É lógico que um produto ou outro, um negócio desse ou outro, não vai ter grandes benefícios à sua saúde. Mas verdade é que é interessante o combate desses radicais livres, o combate dessas espécies reativas de oxigênio, para você manter uma integridade celular. Até porque eu quero que você imagine junto comigo. Imagina um radical livre desse, acabe destruindo a carioteca dessa célula, entrando em contato com seu material genético. Isso seria extremamente plausível para a ocorrência de mutações. Então é interessante haver um controle celular para evitar que um dano maior no seu material genético venha a ocorrer. Até porque nós bem sabemos que são várias as mutações que podem acabar desencadeando um câncer, ou então um envelhecimento muito precoce daquele tecido. Então é interessante a gente ter formas de evitar que isso ocorra. Vamos continuar a questão. Esses radicais livres são degradados pela enzima superóxido dismutase, processo que gera uma substância tóxica. Essa substância, por sua vez, é decomposta pela catalase no interior de uma estrutura celular específica. Essa estrutura celular específica que a questão está falando dentro de uma célula eucarionte são os peroxissomos. Os peroxissomos são estruturas dentro das células, né, são organelas que apresentam uma série de enzimas que combatem esses radicais livres. Uma dessas enzimas, inclusive, foi mencionada aqui, que é a principal, tá? A enzima catalase. A enzima catalase ela é capaz de pegar a água oxigenada, esse peróxido, e quebrá-lo formando água e oxigênio, que são coisas que não vão causar danos, são produtos que não vão causar danos à sua célula. Então, o peroxissomo, ele tem essa importante função de conseguir degradar essas espécies reativas de oxigênio, degradar esses peróxidos, degradar esses radicais livres, causando como efeito, né, uma diminuição dos riscos e danos que esses produtos poderiam vir a causar, né, dentro dessa célula. Mas como eu disse para você, cara, a questão já está feita, né? Já te falei até qual é o gabarito. Mas é interessante a gente também amplificar, né? Pegar esse conhecimento e talvez trazer outras informações para vocês, como por exemplo, existe um processo importantíssimo para a sua célula para a geração de energia, que é um processo chamado de beta-oxidação. Você já ouviu falar sobre ele? Beta-oxidar nada mais é do que pegar aquelas longas cadeias de ácidos graxos e clivá-las, formando fragmentos menores. A partir desses fragmentos menores, por vias metabólicas da sua célula, eu sou capaz de formar acetil-CoA. A acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs e gera energia para a gente. A beta-oxidação, portanto, é um processo que pode ocorrer no interior de mitocôndrias, mas que também pode ocorrer no interior de peroxissomos. Então, o peroxissomo basicamente tem como função uma proteção, uma desintoxicação, especialmente no que diz respeito aos radicais livres e espécies reativas de oxigênio. Porém, ele também é importantíssimo nesse processo de beta-oxidação, que também ocorre no seu interior. Ele também tem as enzimas necessárias para que esse processo metabólico possa ocorrer, beleza? Então, o enunciado da questão era: a estrutura celular onde ocorre a decomposição das substâncias tóxicas referida no texto é denominada gabarito peroxissomos. Vamos dar uma olhada nas outras opções, tá?
Lisossomos. Lisossomos são organelas responsáveis pela digestão intracelular. Então, se eu estiver falando de uma autofagia, por exemplo, eu tenho uma mitocôndria velha e quero me livrar dela, ou então eu estou passando por um período em que não há nutrientes suficientes nesse meio que eu estou. Aí eu preciso digerir porções internas celulares, autofagia, realizada pelos lisossomos. Ou então uma heterofagia, por exemplo, eu sou um macrófago. Fagocitei uma bactéria e vou quebrá-la, vou digeri-la. Quem vai fazer isso? Os lisossomos também. Ribossomos são organoides, né? Ou alguns livros chamam de organelas não membranosas, que estão presentes tanto em células eucariontes quanto em células procariontes. Nas células eucariontes tem a forma de 80S, enquanto que na forma procarionte ele é 70S. E ele é responsável pela síntese proteica. Ele está lá naquele processo de tradução, fazendo a leitura dos códons do RNA mensageiro e catalisando as ligações peptídicas entre os aminoácidos durante a síntese proteica. Já os fagossomos são estruturas em que você tem uma endocitose ocorreu, formei uma vesícula e agora aquela vesícula fusionada a um lisossomo, eu faço uma digestão intracelular. Então, dito isso, nosso gabarito está aqui. Peroxissomos. Gabarito, letra A. Perfeito? Fala, galera! Aqui quem fala é a professora Ariane, professora do time Foco, representando a equipe de Química, e venho aqui hoje para dar mais detalhes sobre algumas questões aí da UERJ, que rolou, né, nesse último domingo, o exame de qualificação. Vamos lá, o que a gente tem de questão lá interdisciplinar? A gente tem a questão 8, uma questão que dá para você fazer, lembrando do conceito de peróxido, dá para você fazer a partir da descrição do texto, né? Pensando na formulação de um composto iônico, e tem como você fazer por NOx também. Vamos ver aí as diferentes formas de resolução e vamos ver quais são as dicas que o texto dá para gente. Olha lá. Os chamados radicais livres que resultam das reações de oxidação no interior das células eucariontes podem produzir mutações gênicas, contribuindo, por exemplo, para o envelhecimento dos tecidos ao longo do tempo. Esses radicais são degradados pela enzima superóxido dismutase, processo que gera uma substância tóxica. Essa substância, por sua vez, é decomposta pela catalase no interior de uma estrutura celular específica. Vamos para a questão, olha o que ele diz lá na questão 8. O ânion superóxido é uma espécie química oxidante que possui 2 átomos de oxigênio de carga -1. Então significa que cada átomo de oxigênio vai ter carga -meio, né? Faz sentido isso? Se 2 oxigênios têm juntos carga -1, cada um deles contribui com -meio, tá certo? E ele é capaz de formar compostos binários com metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Famílias essas da tabela periódica que apresentam a tendência de perder 1 elétron e 2 elétrons, respectivamente, para atingir a estabilidade segundo o octeto. Dito isso, todo grupo 1 apresenta NOx fixo +1 enquanto estiver num composto, assim como todo grupo 2, todos os metais alcalinos terrosos, apresentarão NOx carga fixa, carga real +2, quando estiverem lá num composto. Vamos dar seguida. Sabendo que o cálcio é um metal alcalino terroso, a fórmula química do superóxido de cálcio corresponde a... Qual é o bizu aqui? É lembrar que todo metal alcalino terroso tem NOx +2, então o cálcio vai ter carga +2, e o íon superóxido seria O2 - 1. Isso porque o enunciado disse pra gente. Então escreve lá, você tem o íon cálcio, que é o Ca +2, e o íon superóxido, que é o O2 - 1. E aí lembrando que cada oxigênio vai ter NOx -meio. Beleza? Tranquilo? Quando a gente lembra da formulação de composto iônico, qual é a ideia? Eu coloco
atomicidades, né, números aqui embaixo, embaixo do cálcio ou do oxigênio, para igualar as cargas. Até porque um composto iônico precisa ser, quando formulado, eletricamente neutro. Então eu tenho o íon cálcio, que tem carga mais 2, e tenho o íon superóxido, que tem carga menos 1. Então significa que eu precisarei de 2 íons superóxido para manter eletricamente neutro o íon cálcio. Trocando em miúdos, a gente brinca que é só cruzar as cargas. E aí, quando isso acontece, repara, eu obtenho o CaO2, 2. Opa, dá para fazer aqui a tal da distributiva, né? 2 vezes 2 dá 4. E aí eu acho o CaO4. A fórmula do íon superóxido é essa aqui, né? Ele é um radical, galera. Ele tem essa carinha aqui, um tanto quanto diferenciada, tá certo? Se você não lembrasse disso, dessa formulação, mas lembrasse que o oxigênio nos superóxidos não tem carga menos 2, né? Lembra que óxido, peróxido e superóxido são funções diferentes, né? E como é que eu diferencio um óxido de um peróxido de um superóxido? Eu vou olhar para o NOx do oxigênio, beleza? No íon óxido, o oxigênio, né? Nos óxidos, o oxigênio, ele apresenta carga menos 2, NOx menos 2. No íon superóxido, cada oxigênio apresenta carga menos 1. E no íon superóxido, cada oxigênio apresenta carga menos meio. Então, o oxigênio, quando substância binária, ele pode assumir carga menos 2, menos 1 e menos meio, beleza? Então, qual é a ideia? Para ser um superóxido, os oxigênios dessas fórmulas precisam apresentar NOx menos meio. Então, vamos lá, vamos fazer. Primeiro, eu olho para o CaO2. Eu sei que cálcio apresenta NOx fixo. Vou chamar de X o NOx do oxigênio. Então, ó, mais 2X, lembra que 2 multiplica 1 dá 2, X multiplica 2 dá 2X, e a gente tem aí uma equação do primeiro grau. Mais 2x é igual a 0, e eu descubro aí que 2x é igual a menos 2, né? Passa para lá, e x vai dar menos 1. Então, cara, assim, esse cara, se o oxigênio tem NOx menos 1, eu posso chamar ele de peróxido. Esse aqui é o peróxido de cálcio, prazer. Só que não é esse que ele quer o superóxido. Então, continuando, CaO4. O cálcio é um metal carbonterroso, mais 2, o oxigênio vai ser o nosso X. O mesmo procedimento. Então, mais 2X, monta a equação do primeiro grau, e o que você tem? Mais 2 vezes 1 mais 2, x vezes 4 mais x, isso tudo precisa ser igual a 0. Então, mais 2 mais 4x é igual a 0, passa o mais 2 para o outro lado, fica com 4x é igual a menos 2, e x vai dar menos meio. Então, de novo, uma evidência aí de que letra B é a nossa resposta. Vamos ver porque o resto não pode ser. Quando eu olho para o composto da letra D, eu tenho Ca2O4. Vamos lá. O cálcio ele é mais 2 e o oxigênio ele é X. Então, coloca aí mais 2 e X. Vamos de novo apresentar a equação do primeiro grau. Mais 2 vezes 2 mais 4, x vezes 4, 4x. Então, a gente tem que mais 2 vezes 2, né? Mais 4, mais 4x é igual a 0. Dessa forma, 4x é igual a menos 4, x é igual a menos 1. De novo, não pode ser um superóxido, ok? Vamos para a próxima. Olha a letra C, Ca2O. O cálcio, metal carbonterroso, NOx mais 2. Oxigênio chamei de X. 2 vezes 2, 4. X vezes 1, X. Então, eu tenho 4x, mais 4 mais x é igual a 0. E aí, passando lá para o outro lado, esse meu oxigênio está com carga menos 4. E aí não pode ser, né? Só pode ser a nossa letra B como resposta. Beleza? Então, tinha duas formas de você fazer essa questão. Primeiro, seria olhando para a formulação do composto iônico, para a descrição que ele te apresenta, ou a outra forma seria olhar para o NOx de cada oxigênio envolvido aqui nesse tipo de composto. Tudo bem, gente? Tranquilo? É muito comum vocês encontrarem por aí na internet
esse íon superóxido sendo apresentado de uma outra forma, né? Em algumas literaturas, ele pode ser apresentado no formato de O4 menos 2. E aí, quando ele junta com o íon cálcio, eu tenho mais 2 com menos 2, então já está, né, elaborado o meu peróxido. Mas na vida real, na realidade, o meu íon superóxido, perdão, aqui é o meu íon superóxido, tá? É uma forma didática que a gente tem de apresentá-lo, né? Mas na vida real mesmo, o meu íon superóxido ele tem esse formato, ele é um radical. E como é que ele acaba sendo gerado? Ele é gerado a partir da redução do oxigênio, né? Eu tenho aqui um elétron desemparelhado, né? O que faz desse íon superóxido uma espécie paramagnética. É uma das espécies mais reativas que a gente tem de oxigênio e ele é produção via redução de oxigênio molecular, como a gente havia dito. Então, para você não esquecer quais são os íons de oxigênio que existem, né? O íon óxido, que é o oxigênio menos 2, o íon peróxido, que é o O2 menos 2, e o íon superóxido, que é o O2 menos 1, que de forma didática, algumas pessoas apresentam de forma O4 menos 2, tá? Mas você não teria essa dúvida, porque a própria questão te disse que seriam 2 átomos de oxigênio de carga menos 1. Então não pira na batatinha. Outra coisa que dava para você lembrar também é que o oxigênio ele pode assumir NOx, menos 2, menos 1 e menos meio. E aí, nesse caso, esses NOx, eu tô falando, não estou falando da carga do íon, estou falando do NOx de cada elemento de oxigênio, né? Então, cada oxigênio no óxido tem carga menos 2, cada oxigênio no peróxido tem carga menos 1 e cada oxigênio no superóxido tem carga menos meio. Tudo bem? Beleza? Foi essa a ideia? Queridos, o superóxido, ele é geralmente empregado em questões envolvendo as suas reações, mas as reações geralmente são descritas. Por quê? Porque os superóxidos, eles são ótimos produtores de gás oxigênio. O superóxido, ele tem a característica, né, quando reagido com água, de formar gás oxigênio, peróxido de hidrogênio e hidróxido de bário. Acontece que o peróxido de hidrogênio em meio básico é instável, né? Então ele desproporciona produzindo mais gás oxigênio. Beleza? Então aqui eu coloquei já a minha equação global. O peróxido ele também pode, já que é um peróxido de metal alcalino terroso, né? Ele pode reagir com uma espécie ácida, né? Sofrendo aí uma neutralização. Beleza? Então eu vou formar um sal, peróxido de hidrogênio e oxigênio. Dessa vez o peróxido de hidrogênio ele não sofre, né, decomposição, porque o meio não está básico. Tudo bem? Tranquilo? Meus queridos, e funções inorgânicas no EQ? É um tema muito difícil da gente pensar que vai cair? Não, é um tema muito comum aí para aparecer em exames de qualificação. Tudo bem? Tranquilo? Então, aqui tem a descrição das funções inorgânicas, né? Os ácidos diarrênios, toda espécie que em água libera H+, podendo ter oxigênio ou não, sendo hidrácido ou oxiácido. As bases diarrênios, né? Espécies que em água liberam hidroxilas. Os sais diarrênios, que são espécies que em água, né, vão liberar um cátion, pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. O óxido, né, que é uma substância binária onde o oxigênio tem carga menos 2, os peróxidos e os superóxidos, chamando a atenção que peróxido e superóxido também são binários. Os peróxidos são possíveis apenas para hidrogênio, metal alcalino e metal alcalino terroso, e já os superóxidos só para metal alcalino e metal alcalino terroso. Beleza? Foi essa ideia? Então, ó, cai a beça, tá? Levei em consideração também o exame único, né? Peguei de 2013 a 2023, 10 anos aí mais ou menos de provas da UERJ objetivas, e apareceu aí 3 questões para nossa brincadeira. Então é um tema que dava para matar, né? Tanto pela descrição, né, do texto, quanto por formas diversas. Ou se você dominasse muito bem NOx, número de oxidação, rolava. Ou se você dominasse muito bem as funções inorgânicas, também rolava. Beleza? Então, ó, questão chuchu, coisa linda. Foi? Tranquilo? Então, até a próxima.